Bom, para quem não me conhece, gente, meu nome é Vitor, sou casado com aquela princesa ali, a Thaís, levanta a mãozinha. Nós somos líderes de jovens dessa igreja, junto com o Daniel e com a Aline. Quem conhece o Daniel e a Aline? Cadê? Ali, ó. Uhul! Filhos do pastor Wilson e da pastora Noemi. E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem vivido. E da palavra de Deus é sempre bom, então obrigado por virem, fico feliz. Cadê a galera da Rede Jovens? Cadê? Depois a gente faz uma aula, né? O texto de hoje que a gente vai ler é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 14, até o 17. Vamos ler. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo, né? Vamos orar então. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso na sua presença de louvor, Pai. Como é bom poder expressar nossa gratidão a Ti. É tão engraçado, Deus, que chegamos na Sua presença com gratidão e saímos nós os abençoados, Deus. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, Deus. Nós com o coração aberto agora, Deus, nos rendemos ao Teu Espírito que vai falar, Deus. Fala, Deus, aos corações hoje. Que ninguém saia daqui, Deus, da maneira como entrou, mas que possamos sair daqui transformados, Deus. Transformados pelo Seu poder, Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos convence. O Senhor é aquele que nos transforma. O Senhor é aquele que entra nos corações e muda as mentes e muda os desejos. O Senhor é aquele que pode transformar, Deus, as nossas vidas, da onde estamos, Deus, para onde o Senhor quer que nós cheguemos, Pai. Ainda que nós não consigamos ver, Deus, todo o caminho, o Senhor nos garantiu que seria uma luz diária para os nossos pés, ensinando os próximos passos, Deus. Então eu não sei, Deus, como cada um entrou aqui, Deus, que os corações, Deus, sedentos possam ser saciados, Deus, que os corações desesperados possam encontrar esperança, Deus, em nome de Jesus, e que aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, possam te conhecer aqui, Deus, não só de ouvir falar, Deus, mas Te vendo, Deus, mas Te experimentando, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Bom, então esse versículo é bem famoso, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. É muito bonito, eu gosto muito dessa passagem. E quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente sempre pensa em novidade de vida. É algo, andar com Jesus Cristo é andar sempre caminhando para algo novo. É empolgante. Muitas pessoas, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala da pessoa de Jesus, já imagina uma coisa chata, entediante. Imagina um Deus sentado num trono ali, né, acusando a galera. Mas se você pega o livro de Atos dos Apóstolos, você vê a vida de Jesus, e se você conhece a história dos heróis da fé, você vai ver que a vida deles, com certeza, é mais emocionante do que a sua e do que a minha, né? É muito emocionante andar com Jesus, é muito empolgante, porque realmente quando nós estamos andando com Ele, a nossa vida caminha em novidade. E esse é um bom sinal para você avaliar se você está andando com Jesus Cristo. Como é que tem estado a sua vida? Está empolgante? Tem aparecido tempestades, naufrágios? Então eu acho que você está no caminho certo. Agora, se está muito calmo, se está aquela mesma coisa, deixa eu te dar uma notícia. Deus nos protege, mas não há zona de segurança na presença de Deus. Se nós buscamos segurança, se nós buscamos a nossa vida, né? Jesus fala que aquele que busca a vida perde. Então justamente o contrário, você quer estar num lugar seguro, saia da zona de segurança e comece a desfrutar da novidade que Jesus Cristo traz pra gente. Então, de que novidade então que Paulo está falando aqui, né? O apóstolo Paulo, eu acho que ele é o cara, né, que mais pode falar sobre isso, né? Deus pegou um assassino e transformou ele nos maiores
pregadores do evangelho, se não um dos maiores apóstolos, como que um nascido fora do tempo, ele fala, né? Mas que tipo de novidade que ele traz para nós, né? Porque que tipo de novidade ele traz para mim? Será que ele traz essa novidade de vida só para mim? Ou para as pessoas que estão na minha zona de influência? Essa novidade de vida, do que ele está falando, né? Eu acredito que Paulo não estava dizendo que Deus iria se encarregar de nos entreter, né? Agora, a partir de agora, né, eu vou entreter vocês, a vida de vocês aí tá meia boca, meio chata, então eu vou dar coisas legais e divertidas para vocês passarem o tempo. É verdade que muitos anos atrás, né, a igreja, isso eu não sei porque eu não era nascido, mas estudando, né, a igreja era um lugar de entretenimento. As pessoas não tinham muito o que fazer, né? Iam na igreja por ir, ouviam um coral, né? Não tão bonito quanto esse, né? Aliás, que coral, né, gente? Meu Deus. Eu arrepiei ali. Tava cantando junto, tentando, né? Que falta habilidade, né? Cantando baixinho para não atrapalhar quem estava do lado. Mas a igreja era um local de entretenimento. As pessoas iam lá, né? Ouviam as músicas e depois voltavam para casa. Era meio que uma rotina ir para lá, porque era até bacana, onde as pessoas se encontravam para depois sair nas praças, né? Hoje, como o nosso mundo mudou, não dá nem para competir, né? Tá aí o Netflix, né? Para acabar, né, com tudo. Então, mas é um vazio que o homem tem, né? Na verdade, nós vivemos numa época de tanto entretenimento que eu comecei a pensar, Deus, mas por que tanto entretenimento? Por que precisa de tantas coisas? As pessoas não conseguem, elas sempre têm que estar fazendo alguma coisa, senão elas estão insatisfeitas, sempre viajando para um lugar novo, sempre comprando uma roupa nova, né? E quando esse vazio bate, ela vai direcionar todo esse vazio para o trabalho dela, e aí as pessoas começam a perseguir carreiras, e o American Dream aparece, né? Tenho que ter $1 milhão até os 30 anos, né? Por quê? Quem falou? E as pessoas começam, né, a andar nesse caminho. Não estou falando que é errado se você quiser ter, mas isso não pode ser aquilo que centraliza a tua vida, né? Senão, esse vazio ele sempre vai ficar cada vez maior, sempre cada vez maior. Outras pessoas, elas colocam esse vazio na família. E aí, a mãe, né, o pai, eles confundem esse papel que Deus colocou na vida deles como a identidade deles. E aí o filho se casa, vai morar fora e eles se perdem. Se perdem porque eles entenderam que a identidade deles era mãe e pai, mas isso é só apenas um papel. Deus tem algo muito melhor, muito melhor não, mas Deus tem coisas novas todos os dias. Então sua vida não acaba quando seu filho sai de casa. Então sei que a mãe está pensando, meu bebê, né? Meu pai até hoje me liga, todo dia, né? Todo dia. E eu lembro que quando eu casei, nossa, tadinha, ele chorava, me ligava, né? Mas a gente tem que aprender que em Cristo nós temos novidade de vida todos os dias. Então, você sendo pai, você sendo mãe, é um papel que você está exercendo na vida do seu filho, mas é uma etapa apenas. E depois Deus tem mais coisas para você. Sua vida não acaba quando, né, tem gente que fala assim, né, vou criar os meus filhos depois. Não, sua vida não acaba ali. A sua missão vai muito além. A vida que Jesus Cristo tem para você vai muito além do que criar filhos, que é muito bom, mas vai além, é muito maior. E sua família não pode ser maior do que o seu desejo de servir a Cristo, né? Outras pessoas, enfim, colocam outras coisas no lugar. E essa é a cultura do nosso mundo. A cultura do nosso mundo coloca todas as coisas na frente de Deus para encher o nosso tempo. Mas isso não é de agora, isso já é de tempo. Tem gente que fala assim, nossa, esse mundão está perdido. Cara, volta atrás, conhece Sodoma e Gomorra? Tenso, né? Então, às vezes a gente acha que a gente está num mundo muito pior, mas se você olhar as notícias, não estou falando que está bom, tá? Mas o mundo ele é muito menos violento do que já foi há muito tempo atrás. Isso porque a graça de Deus hoje opera sobre nós. E a gente nem percebe isso. Aqui hoje tem notícia, tem TV, você não ficava sabendo, tá? Mas a cultura mundana, essa cultura, né, de pega o Egito, vamos voltar lá para o Egito, né? O que acontecia com o povo? Por que o povo não conseguia se voltar para Deus? Porque eles estavam cheios de trabalho. Essa é uma estratégia do diabo para deixar o povo cego e totalmente ocupado, apenas se preocupando com agora, com aqui, com agora e com o trabalho que ele tinha que fazer, vivendo escravo. E Jesus Cristo não quer que nós sejamos escravos de trabalho. As pessoas hoje vivem morrendo de medo de perder o emprego e esquecem que tem um Deus provedor de todas as coisas. E elas ficam tão presas nisso, no aqui e no agora, que elas esquecem de confiar em alguém que prometeu que daria todas as coisas àqueles que buscassem o seu reino e sua justiça. E isso é novidade de vida, porque o mundo inteiro vive preocupado com isso, mas se eu sou filho do provedor, eu posso viver diferente. Eu posso ser livre. E conhecendo essas verdades é que nós somos libertos.
Então a verdade que te liberta de você precisar ficar morrendo todos os dias de medo, de ansiedade. Eu vou fechar as portas hoje? Será que hoje é o dia? Mas em Cristo eu tenho liberdade, saber que alguém olha por mim. Eu já não preciso mais cuidar da minha vida. Existe alguém que sabe cuidar muito melhor de mim. Amém? Então essa é a cultura do reino de Deus. Nós temos que estar abertos a essa renovação da nossa mente, né? De Romanos 12. Em que a cultura do reino de Deus, de dentro para fora, vai mudando a nossa vida e vai influenciando as pessoas ao nosso redor. É dessa novidade de vida que Paulo estava falando. Em todas as esferas de influência que são possíveis. Então, uma cultura celestial. De que cultura é essa? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Só que, qual era o contexto da época de quando... É muito interessante você estudar, né, os textos, entender o que ele estava dizendo ali, porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei uma Bíblia, eu lia e não fazia sentido algum, né? Era muito difícil para mim. Mas o bom de você de você ler a Bíblia, que é o único livro que você pode perguntar para o autor o que ele estava querendo dizer, né? Então você sempre pode orar para Deus e pedir para Ele te dar esclarecimento, e Ele traz revelação, sim. Mas eu dei uma estudada e fui ver qual era o contexto, né, do que Paulo estava dizendo ali, o que ele queria com aquelas cartas. E eu descobri algumas coisas. Eu descobri que 2 Coríntios não é a segunda carta de Paulo, na verdade é uma quarta carta, né? Que Paulo já vinha falando com essa igreja há muito tempo. Quando você lê 1 Coríntios, que é a segunda carta, na verdade, a primeira e a terceira se perderam, você vê Paulo falando como eu já havia vos escrito, né? Então já tinha escrito uma coisa. E a igreja de Corinto, ela vinha insistindo em práticas que não evidenciavam pessoas que tinham se encontrado com Cristo, que não tinham sido transformadas. As evidências das atitudes delas, das pessoas da igreja de Corinto, evidenciavam outra coisa, né? E despertou isso um zelo em Paulo. E ele foi escrevendo cartas e foi visitou. Primeiro ele implantou a igreja, depois escreveu cartas, depois visitou e escreveu mais cartas. E as cartas que nós temos hoje é a segunda e a quarta, que nós chamamos de 1ª e 2ª Coríntios. Deu para entender? Às vezes eu falo muito rápido, tá? Então essa insistência de Paulo demonstra um zelo do apóstolo que tinha implantado a igreja lá em Corinto. E sabe, como eu estava falando antes, a gente acha que o nosso mundo está perdido. Depois que eu descobri o que estava acontecendo em Corinto, eu dei graças, né? Eu acho que o nome Corinto tem tudo a ver, né? Tava feia a coisa lá, né? Eu acho que Judas era corintiano, é um palpite, mas não tem nada a ver com isso. Vamos voltar aqui. O que estava acontecendo em Corinto? O que estava acontecendo naquela cidade? Bom, primeira coisa, a coisa estava tão feia em Corinto, que existia um verbo na época, que chamava corintinizar. Tá, não tem nada a ver com Corinto, é brincadeira, tá, corintianos? Jesus morreu por vocês também, viu? Amém, fala assim, amém, né? Ainda há salvação. O verbo corintinizar, o que ele queria dizer? O verbo corintinizar significava corromper. Então aqui ele fala assim, fulano foi corintinizado. O que foi? Ele foi corrompido. Tamanha era a corrupção daquela época naquela cidade. A igreja de Corinto, ela foi fundada numa cidade como um luzeiro no meio das trevas. Então Deus escolheu levantar uma igreja na pior cidade de todos os tempos, né? Depois do Evangelho. Porque lá naquela igreja, o que estava acontecendo naquela igreja? Que era uma igreja dividida. Era uma igreja totalmente dividida. Eles não sabiam no que acreditar. Existiam falsos mestres ali que diziam, Paulo não é apóstolo. E alguns iam para lá. Outros quebravam o pau na ceia, gente. Você acredita nisso? Imagina a cena. Eu nunca vi isso acontecer, quebrar o pau na ceia. Alguém ultrapassou na frente do outro ali, né? Não, me dá o pão aqui. Então nós estamos bem até. Eu comecei a pensar, eu fui dando olho, nossa Deus, que bom, né, que nós não estamos corintinizados, né? Graças a Deus. E como é que era a ceia antes? Na ceia era diferente, né? Na ceia os irmãos ali levavam os alimentos e não era uma ceia uma vez por mês, era todos os encontros eram ceias, né? Então eles ceiavam ali e relembravam o sacrifício de Jesus, dividiam o alimento. Só que tinha alguns irmãos que chegavam mais cedo, comia, enchia, né? Enchia o panduzão de pão, né, de comida, bebia vinho pra caramba, ficava doidão, né, e esquecia da galera que chegava depois, dos mais pobres. Ele combinava, né, imagina, então combinava, Daniel, vamos levar aquele panetone, né, você leva o Chester, a gente chega mais cedo, nós come tudo, e aí isso era ceia pra eles, então a galera quebrava o pau na ceia. Então olha como é que estava a igreja. Tinha irmão processando irmão, isso existe, eu já vi, né.
E a palavra de Deus fala que é o seguinte: o fato de só de nós termos contendas uns com os outros, a ponto de levar para a justiça, isso já é a completa derrota. Paulo pega e fala assim, pesado, né? Tinha irmãos que não acreditavam nem na ressurreição. Tinha até irmãos que não acreditavam na ressurreição. E nos dias de hoje, alguns de nós vivem assim, né? Ah, Vitor, como assim não acredita na ressurreição? Talvez você fala que acredita, mas vive como se não fosse verdade. Porque esquece daquilo que tem de glorioso pra gente, daquilo que ele prometeu. Eu muitas vezes, né, durante a minha vida, fiquei pensando em carreira e sucesso, focado naquilo que tem pra hoje, e esquecendo que existe uma ressurreição, de que existe algo muito maior que ele prometeu, e de que existem tesouros que vão passar pelo fogo e vão ficar, e vão permanecer, e são esses os tesouros que valem a pena. E é para essa carreira que Jesus Cristo nos convida. Mas as evidências da igreja de Corinto era de uma igreja dividida, imoral, né, onde um filho estava dormindo com a madrasta. Olha o nível da imoralidade. Uma igreja deformada, mas ainda, no início da carta, o que Paulo diz? O apóstolo Paulo, né, e o irmão Timóteo, a igreja de Corinto, deformada, mas ainda igreja. Então não importa o quão deformados, ou quão deformado você entrou aqui, ou quão indigno você se acha, existe um Deus amoroso, misericordioso, zeloso, insistente, que se importa com você e comigo, e te quer transformado, e não é uma vez só, graças a Deus. Sabe, para mim, o nascer do sol, né, depois da noite evidencia que sempre depois da noite vem a luz, sempre, e que a misericórdia do Senhor, ela se renova não uma vez só, e não duas vezes, mas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que eu imagino daquela igreja, por que ela estava vivendo isso? Porque era uma igreja imatura. E Deus, será que Deus, quando chegar aqui na terra, vai encontrar fé, vai nos encontrar em maturidade para poder derramar tudo aquilo que Ele tem, para nos usar com todo o potencial que Ele pode usar? Ou será que nós vamos fazer igual aquela igreja, que ainda pensa que as escrituras estão voltadas para eles, as pessoas leem a palavra e começam a encontrar saídas para si mesmo, em vez de encontrar Jesus Cristo, que é a saída para tudo? Não tem nada de errado, Deus com certeza pode falar com você. Se eu ler a palavra de Deus, eu vejo ali Davi, e ele vence o gigante. Eu falo assim, isso, eu vou vencer os meus gigantes. Não é você que vai vencer os seus gigantes, porque você é aquele povo que estava ali amedrontado. Eu sou aquele povo que era como Saul ali, amedrontado. Jesus é Davi que vence os meus gigantes. Então, ao invés de eu ficar buscando soluções para mim mesmo na palavra de Deus, eu tenho que focalizar em Cristo. Não focalizar nas minhas fraquezas, nem nos meus pecados, mas em Jesus Cristo, que é aquele que tem o poder de trazer a novidade de vida. É Ele quem mata os meus gigantes, e não eu. Essa versão triunfalista é perigosa, porque eu paro de precisar de Jesus e só preciso de uma boa motivação, de estar inspirado. E a igreja de Deus não é a igreja de gente inspirada, é também, mas inspirada pelo Espírito. É a igreja de gente não melhor, a igreja é feita de gente transformada. Amém? E a igreja de Corinto, ela até acreditava em Jesus Cristo. Ela acreditava, porque ele chamou a igreja de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo apenas como Salvador, e não como Senhor. E gente, isso é engraçado. Não tem como. No mundo corrompido que a gente vive, né? A igreja estava imersa no mundo. Nós estamos imersos nesse mundo. Não tem como a gente sair. Nós corremos o risco. Nós corremos esse risco, sim, quando nós amamos mais a salvação, né, que Ele pode nos proporcionar, sem de fato ter Ele como Senhor. Mas deixa eu te dar uma notícia. É maravilhoso você olhar para Jesus. Nossa, Jesus morreu por mim. Yeah. E sim, Ele morreu por nós. E a graça é soberana. E nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Entenda disso. Ele já fez toda a obra. Não adianta você querer competir com Ele. Você vai perder. Você é o irmão mais novo. Você é Tiago, cara. Eu até brinquei num culto, né? Eu vi isso na internet uma vez. Imagina só Tiago tentando competir com Jesus na obra da salvação, né? Jesus vai lá, faz um vinho ali, né? No casamento com água, né? Faz o vinho ali. Aí a galera já olha para Tiago assim, né? E aí, Tiago? Ó Jesus ali, ó. Fez água e vinho, e você?
Eu sou Tiago, cara, eu não consigo. E Tiago, logo no início, ele não acreditava em Jesus. Jesus anda sobre as águas e Tiago não consegue. Não é em nome de Tiago, é em nome de Jesus. Então tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle. Só que não há salvação sem Jesus ser o Senhor das nossas vidas. Porque justamente o fato dele ser Senhor, é que sendo o Senhor das nossas vidas, Ele pode nos tirar do velho caminho que a gente estava e nos conduzir para um novo caminho que leva para a salvação. E o caminho é Ele mesmo. Então não há essa possibilidade. Só que eu não vou conseguir andar nessa novidade de vida porque eu não conheço esse caminho sem que Ele me guie. Sem que Ele me leve até esse caminho. E a igreja de Corinto queria a salvação, ela até acreditava em Jesus, mas não queria andar nos caminhos dele. Porque as obras dela, da igreja de Corinto, evidenciavam. Gente, uma árvore sempre evidencia a sua natureza pelo fruto. Sempre evidencia a sua natureza pelo fruto. Então existe uma forte influência maligna nos dias de hoje. Vocês concordam? É fácil de ver, existe uma forte influência maligna. Mas nós não fomos convencidos desse amor e da sua obra em nosso favor na cruz, a ponto de nos constrangermos. E por isso Paulo fala que esse amor nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, e agora todos morreram junto com ele, para que as suas vidas não sejam mais vividas para si mesmos, mas para ele, por aquele que morreu por todos. E isso é fundamental para a gente entender o valor da graça. Sabe como eu gosto de explicar a graça? E o porquê algumas pessoas às vezes ficam em dúvida, mas Jesus Cristo, um sacrifício foi suficiente. Deixa eu te explicar uma coisa, se você não entende o que aconteceu ali, e se você não entender o peso desse sacrifício, você nunca vai conseguir ser agradecido e viver nesse amor e deixar Ele ser o seu Senhor. Você sempre vai querer Ele só como Salvador. E você não vai ter aquela gratidão. Gente, servir a Jesus, nós servimos por gratidão, porque nós estamos tão envergonhados que nós não conseguimos fazer outra coisa. Então se você pegar todo ser humano, todas as pessoas dessa sala, todas as pessoas que já viveram nesse mundo, as melhores pessoas, os animais, tudo que há no universo, você colocar de um lado da balança, e você coloca Jesus do outro lado, Ele pesa mais. Ele pesa mais. E se a gente não entender, e não se constranger com isso, oh Deus, obrigado pelo teu sacrifício. Nós nunca vamos conseguir abandonar as velhas obras. Nós estamos apaixonados por nós mesmos, mas não entendemos a dor e o peso dessa obra que nós nunca conseguiremos pagar. E eu não quero que caia culpa sobre vocês, porque isso que a religiosidade quer. Não é para você se sentir mal, mas é para você se sentir grato. Todos os dias, obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eu não mereço, mas eu nunca mereci, nunca foi sobre merecer. O Senhor decidiu me criar, e o sangue de Jesus operava desde antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha decidido que Jesus ia morrer por mim, e mesmo assim o Senhor quis me criar. E é por isso que o Senhor é santo, porque independentemente de mim, o Senhor permanece igual. O Senhor permanece igual. Então não adianta, porque a culpa faz você querer competir com Jesus. E isso que a religiosidade diz, que a obediência produz aceitação, mas a graça diz, a aceitação produz obediência. Ou seja, o que Deus quer é que você seja transformado em sua vida, para que os seus frutos comecem a ser frutos de novidade de vida. Ou seja, eu obedeço, não é para ser aceito, mas eu obedeço porque é a única coisa que eu sei fazer, depois do que eu vi que Jesus Cristo fez por mim. A minha natureza começa a mudar. Minha natureza não é mais natureza de homem, mas é substância divina. E se eu sou filho de Deus, se eu sou substância de Deus, eu só sei fazer o que Deus faz. Eu só sei fazer o que é feito no céu. Amém? Então, nossa natureza é trocada e substituída pela natureza divina. Então lembre, você já foi aceito. Mas você nunca vai entender o valor da graça se você não entender o valor desse preço. O quão distante e desgarrado nós estávamos, mas e quão grande esse amor, que até no lugar mais profundo Ele conseguiu nos tirar de lá. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então Paulo fala, lembrem-se dessa cruz, lembrem-se desse amor que é constrangedor. E eu só estou insistindo com vocês, não é porque vocês merecem, porque Paulo, eu era um assassino, eu também não merecia. Eu só estou insistindo com vocês, porque é isso que Deus fez comigo. Me transformou, insistiu comigo, e Deus está insistindo com você.
Se você está sentindo hoje o pior, ou se você tem sentido dificuldade, fala, Deus, não sou digno. Deixa eu te falar, nunca foi sobre você ser digno. Mas a novidade de Jesus Cristo, essa vida nova que Ele nos proporciona, Ele fala aqui no texto. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Então, se nós queremos comunhão com Cristo na glória, nós temos que ter a comunhão com Ele na morte também. Uma planta, quando você planta a semente, todo mundo fala isso, mas a gente não para pensar. Você lança a semente tem que morrer para que haja algum fruto, para que nasça uma semente, para que nasça uma planta nova e floresça. Então nós teremos comunhão com Cristo na glória, sim, mas se participarmos do seu batismo, de morrermos para as nossas próprias vidas. Então imagina aquela igreja. Para aquela pessoa que nasceu de novo e que morreu para si mesmo, Cristo é o cabeça. Não há espaço mais para egos, não há mais espaço para orgulho, não há mais espaço para discussões. Cristo é o cabeça e já não há espaço para ter razão e vaidade. Tudo isso eu deixo para trás, não vale a pena. Então a novidade de vida que Deus tem para mim muda algumas coisas essenciais. Vou falar apenas de algumas delas. A primeira coisa é que a novidade de vida que Cristo nos proporciona traz é a maneira como eu vejo o próprio Jesus Cristo. A maneira como eu vejo Deus. Ele fala, a partir de agora vocês não veem Deus mais da forma humana, ou da forma carnal, ou da forma como esse mundo vê. E as pessoas veem Deus de todas as formas, menos da forma que Ele é. Alguns veem Deus como aquele juiz acusador, sentado num trono assim, sigam as minhas regras ou morrerão. Não, Deus não é assim. Outras pessoas veem a Jesus Cristo como aquela fonte, né, de desejos, né? Ele acende uma vela, ele paga uma promessa, como se a promessa dele ou o sofrimento dele fosse maior do que o que Jesus Cristo já fez. Como se Deus fosse movido à barganha. Esse não é o nosso Deus. Mas essa transformação de vida que Jesus nos proporciona, nos coloca nele. E nós somos transformados de escravos, de desgarrados em filhos. E a nossa visão muda. E Deus se torna o quê? Nosso Pai. E na presença do meu Pai eu tenho liberdade. E para o meu Pai eu posso chorar. Para o meu Pai eu posso ser eu mesmo. E eu sei que o Pai perdoa. Eu sei que eu posso fazer o que for. Não fazendo um pouco caso da graça. Até porque tem pessoas que usam isso, né, como pretexto para viver em pecado. E qual o sentido de fazer isso se você é agradecido por alguém que morreu justamente por isso que você está fazendo? Não tem sentido algum. E é por isso que o amor constrangedor te aproxima muito mais de Deus, te mantém na fé e nessa novidade de vida, muito mais que o juízo. Essa visão de um Deus que castiga nunca colocou ninguém no centro da vontade de Deus. Porque o juízo sempre esteve aí, as pessoas continuavam pecando e o juízo caindo e ninguém era transformado. Mas o amor constrangedor transformou homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, assassinos, rebeldes, nas pessoas que nós conhecemos aí, heróis da fé, apaixonados, transformados, que abalaram esse mundo, levando o poder do Evangelho. Então a primeira coisa que Jesus Cristo muda em mim, que Ele faz novo, é a minha visão sobre Deus. Deus já não é distante. Deus não é aquele cara longe, ruim. Mas Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E Ele fala quando vocês forem orar, Ele não quer que você reze, né? Que você fique fazendo coisas repetitivas. Até porque antes Ele fala, não façam como as pessoas que repetem vãs orações. Ele te dá uma estrutura apenas de como você deve entender o reino. E dentro do reino você é filho de um Pai que é o Rei. De um Pai que é o Rei. A segunda coisa que Ele muda nas nossas vidas é a forma como eu me vejo. A partir de agora eu sou um filho, eu sou restaurado. E não diz mais a respeito de mim, mas de Cristo em mim. Então tudo que eu faço, agora eu faço para a glória do meu Pai. Então Jesus Cristo dá sentido às nossas vidas, Ele nos dá uma missão. Então eu levanto todos os dias, eu não levanto todos os dias para ganhar dinheiro, eu levanto todos os dias para que o reino de Deus se avance. Então se eu vou ganhar dinheiro é para que o reino de Deus avance.
eu vou ganhar de forma honesta, eu vou ganhar de forma justa, eu vou ganhar abençoando pessoas, e eu vou honrar a Deus nos meus negócios, eu vou honrar a Deus com o meu dinheiro, eu vou honrar a Deus nos meus funcionários, eu não vou explorar os meus funcionários. E se eu vou fazer uma carreira, eu vou ser diferente de todo mundo, eu não vou ser médico por ser médico, mas eu vou ser um médico que honra a Deus, que reflete a glória de Deus. Porque Ele nos deu uma missão muito maior, deu sentido à nossa vida. Eu vou ser uma pessoa grata, e não uma pessoa que reclama de todas as coisas, todos os dias. O ser humano, quando não tem nada para fazer, ou fala do tempo ou reclama que está calor, né? Mas aquela pessoa que nasce de novo de Jesus, ela é grata em todo o tempo. Ela é muito diferente daquele salmista que diz: Senhor, não me dê pouco para que eu não venha te desonrar e roubar, e não me dê muito para que eu também não te esqueça. Sabe o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que as circunstâncias definem o relacionamento dele com Deus. Não tem nada de bonito nisso. Agora Paulo é diferente. Paulo, alguém nascido de novo, fala o seguinte: Senhor, eu sei ser rico, ser pobre, porque isso não me importa. Porque viver hoje para mim é Cristo, e morrer é lucro, tanto faz. Eu sei ser grato. Então, se Deus tem te dado muito, que bênção, seja grato, seja generoso. Mas Ele também prometeu que nada ia te faltar. E na dificuldade Ele está trabalhando o teu caráter também. Logo antes, Paulo fala que as tribulações, as aflições que ele tem passado, ele sabe muito bem que na medida que ele recebe as aflições, ele recebe consolação. E ele sabe que ele está passando tudo isso para que ele pudesse consolar aquela igreja. Então eu não sei que aflição você está passando, mas Deus prometeu que na medida que você recebesse aflições, você receberia consolação. E essa consolação que você recebe é para consolar não só você, mas outras pessoas. E a nossa perspectiva de vida também muda a respeito de quem? Não só de mim, mas da maneira como eu vejo os outros. Então minha relação com Deus inclui Cristo. Minha relação sobre mim mesmo inclui Cristo. E minha relação com os outros inclui Cristo. Eu nunca olho mais para ninguém sem olhar Cristo antes. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto muito e sempre mexe comigo. Ele fala o seguinte: você nunca esteve diante de um ser humano comum. Você nunca esteve diante de um simples ser humano. Ninguém é comum mais depois de Cristo, depois dessa transformação. Ninguém mais é ordinário, desprezível. Mas depois de Cristo você considera sempre o outro acima de você. E isso é ser humilde. Humilde não é pensar menos sobre você. Nossa, como eu sou humilde. Não, humilde é você pensar menos em você e mais no outro. Mais no outro. Então quando eu olho para o meu irmão, eu não vejo a ofensa que ele me fez, eu vejo Cristo. Porque o meu pai, quando ele olha para mim, ele não vê a ofensa que eu fiz a ele, ele vê Cristo. Então se o meu pai faz assim, a única coisa que eu sei fazer é o que o meu pai faz. Gente, vocês entendem como isso é libertador? Ninguém mais pode te ofender. Ninguém tem o poder de ofender a não ser você mesmo. Porque diante de você e qualquer ofensa, existe Jesus Cristo. Isso traz liberdade para a gente. Vamos abrir ainda em Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 18. Como se dá essa transformação nas nossas vidas? Primeiro nós morremos para nós mesmos, para nossas vontades, para que Cristo possa nos vivificar. Não é simplesmente a mudança de atitude. Minha atitude muda porque eu morri e vivi de novo. Eu mudei de natureza. E ele fala o seguinte, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, depois de receber esse amor constrangedor, entendendo que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, e que não tem nada a ver com o meu pecado, que o meu pecado só evidencia aquilo que já está dentro de mim, e que as minhas obras, elas servem apenas como demonstração daquilo que já acontece dentro de mim. Então o que nós precisamos não são mudanças de atitudes, mas uma mudança de coração. Se nós não temos vivido essa novidade, isso está disponível, é grátis, mas teve um preço, essa mão estendida, e ela está estendida.
E glória a Deus que nós podemos pegar ela. Mas a palavra de Deus, gente, eu estou falando isso para que vocês entendam que existe um processo. Então nós somos transformados com glória cada vez maior, ou em glória, na imagem do Filho dele. Jesus Cristo, Deus te chamou para que você seja como a imagem do Filho dele. E essa transformação é todos os dias, de glória em glória, de novidade em novidade. De novidade em novidade. E o juízo não tem o poder de transformar no Filho de Deus, o medo do castigo, só o amor. Então o Espírito Santo de Deus venha trazendo uma consciência profunda sobre nós, Deus, agora. Desse amor incondicional, intenso, que foi até o fim, até a última gota de sangue, até a última chibatada, até o último prego, Deus. Até o último suspiro, Deus. Essa consciência de que eu sou amado, do valor que nós temos para Ti, Deus. Que amor é esse? E que nós, como pessoas agradecidas, possamos ter uma transformação de vida, Deus. Nós não queremos viver de outra forma mais, porque nada mais tem valor, Deus, quando comparamos aquilo que o Senhor deu para que nós pudéssemos viver, Deus. Queremos nos afastar, Jesus, do que é velho para viver o que é novo. Queremos do Teu vinho novo, que rompe com os odres velhos, com as garrafas velhas, estoura toda estrutura antiga, religiosidade, Deus, para avançar, Deus, para avançar, em nome de Jesus. E que esse evangelho, gente, essa boa nova, esse poder transformador na história, sabe, que levou homens e mulheres a fazerem coisas incríveis, seja não só o desejo, mas a necessidade do nosso coração. Mas Deus precisa de uma igreja madura, que deixa as coisas velhas, não com peso, mas com alegria, de como alguém que tira os fardos pesados e toma um que é bem mais leve, para andar na verdadeira liberdade. Amém? Então que Deus possa realmente nos transformar em pessoas maduras, numa igreja madura. Deus quer filhos maduros, mas nós só podemos amadurecer se nós morrermos primeiro. E morrer nem é tão difícil assim, gente. Olha para a sua vida sem Jesus, é até bom. Eu não preciso mais me preocupar com o dinheiro. Eu tenho um pai que olha por mim. Eu não preciso mais me preocupar com vingança. Todo o preço já foi pago. Ninguém é mais meu inimigo. A minha guerra não é contra meu irmão. Eu não preciso me preocupar em acumular tesouros. Eu preciso me preocupar em me esvaziar deles. Porque na medida que eu me esvazio, Jesus Cristo está preparando uma morada para mim no céu, muito mais gloriosa, muito mais gloriosa. Se o homem mais rico desse mundo entendesse o tanto que ele é pobre diante de Jesus, e que nada é dele, nada é dele. Amém? Então vamos orar para que, examinando o nosso espírito, se há algum fruto que se evidencia como que fruto de imaturidade. Existe um Deus agora, existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo amanhã, que quer nos transformar. Que você possa com sinceridade se abrir diante dele, para que essa transformação venha na sua vida e ele te transforme de glória em glória em alguém mais parecido com o Filho dele. Começar por mim. Não é uma palavra de peso, mas uma palavra de graça. Uma palavra de graça, de que Deus quer mais de nós, mas Ele só pode nos dar mais na medida que somos mais maduros, na medida que somos mais parecidos com o Filho dele. Amém? Então vamos orar. O louvor vai cantar uma música. Se você quiser ficar de pé, se você quiser vir aqui à frente, fica à vontade, como sinal de que você deseja mudança. Aquela igreja de Corinto, depois de tanta insistência de Paulo, na última carta Paulo falou assim: eu fico feliz porque vocês foram transformados. O confronto às vezes faz parte, às vezes não, mas faz muita parte da nossa transformação. Espírito Santo, nos confronta quando necessário, Deus. Quando estamos acostumados com sua graça e já não a valorizamos mais, Deus. Nos lembra do preço que foi pago, Deus. E nos enche desse amor constrangedor, mas um amor tão gostoso, um amor
que me faz sentir tão valorizado, que tira das minhas mãos a responsabilidade e me permite ser livre de verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sou teu filho amado. Já não quero mais viver. As coisas velhas se passaram. Quero estar em ti, Jesus. Eu quero estar em ti. Eu quero estar em ti. Para viver o novo, para viver as promessas, e todas elas em Cristo são um alto e claro sim, pro qual dizemos amém. Eu quero viver o novo, deixando aquilo que fica para trás, sem me virar, mas olhando para o alvo. Eu quero mais teu coração do que tuas mãos. Eu quero mais o teu rosto do que aquilo que podes me dar, pois não há nada que o Senhor possa me dar que eu prefira além da tua presença, Senhor. Oh Pai, eis aqui teus filhos, a quem o Senhor ama. Pai, nós não queremos viver de acordo com a cultura desse mundo, Deus. Nós rejeitamos tudo que ainda há em nós, Pai, pedindo que o Senhor nos lave no sangue de Jesus. Derrama do teu sangue, Deus, disponível. Nós sabemos e reconhecemos o preço que foi pago, Senhor Jesus. Por isso não iremos nos voltar atrás, Deus, mas iremos nos firmar como igreja madura, plantada na rocha, que sabe o valor do teu sacrifício, Deus, e sabe que seria impossível pagar. E constrangidos diante de tão grande amor, Deus, nós não viveremos de outra forma que não na dependência de Deus. Nós nos colocamos debaixo, Deus, do teu controle. Venha nos salvar, Deus, mas antes de tudo, Deus, venha nos guiar em todas as áreas da nossa vida, Senhor Jesus. Não há área em nossa vida onde o Senhor não possa entrar. Não há área em nossa vida onde o Senhor não está em primeiro lugar, Deus. Não há área em nossa vida em que o Senhor não tenha controle, Deus. Não há. Que a cultura do teu reino invada, Deus, os nossos lares, a começar das crianças até os mais velhos. Somos todos teus filhos. Não há um Espírito Santo diferente para as crianças, para os jovens, para os adultos. É só um Espírito. Que os teus dons se manifestem sobre a tua igreja, Deus. Uma igreja ousada que avança no poder transformador do Evangelho, Pai, para trazer cura para os doentes, não apenas espiritual, mas física. Que os teus sinais se manifestem numa igreja cheia de fé, porque o Senhor disse: quando vier o Filho do Homem haverá fé. Ele não disse haverá amor, Ele disse haverá fé. Então que seremos uma igreja cheia de fé. E meu irmão, você é filho, então se derrame agora na presença do seu Pai. Se tem algo que te aflige, que te preocupa, se derrame. Coloque diante daquele que ouve a tua oração, diante daquele que prometeu que quando estamos em Cristo, todas as promessas são sim nele. Todas as promessas são sim nele. Não algumas, não a maioria, mas todas as promessas são sim em Jesus Cristo. Então não há nada grande demais para Ele. Pois que pai daria para o seu filho uma pedra se ele pedisse um peixe? Pedindo pão, não lhe daria uma serpente?
O nosso Pai não é assim, nosso Pai é amoroso. Se você veio aqui com o desejo de se encontrar com Deus, de ter sua vida transformada, a boa notícia é que Ele está aqui. E que ao seu redor existem muitos irmãos. Muitos irmãos. O bom de sermos filhos do mesmo Pai é que temos uma família gigantesca. Obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor me dá. Mas que nós agora como igreja possamos fazer essa oração. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus e viver essa novidade de vida, eu não te conheço, não quero que você se constranja, mas de olhos fechados todos nós vamos fazer essa oração. E ao final, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você viesse, depois você viesse falar comigo, e nós vamos te receber e vamos ficar muito felizes em tê-lo na nossa família, amém? Então vamos orar juntos, eu vou falando e a igreja repetindo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício em meu lugar. Eu mereci a morte, mas o Senhor me deu vida. Então, Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Deixo para trás a minha velha vida para viver o novo que o Senhor tem para mim. Obrigado, Pai. Hoje sou teu filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Amém.